Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréia Tavares. E hoje, mais um devocional. E nós estamos no livro de Gênesis ainda. Estamos hoje, nessa manhã, meditando na nossa reflexão em Gênesis 49. E eu gostaria de ler com você o versículo 10, que diz: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Seló, e a ele obedecerão os povos. Nós vamos ver aqui em Gênesis 49, Jacó, já no finzinho da sua vida, reunindo seus 12 filhos. E ele reúne seus filhos, nós vamos ver através da palavra, que são liberadas palavras proféticas sobre cada uma das linhagens. Vamos lembrar que as 12 tribos de Israel, não é a descendência de Jacó, uma promessa que se cumpre. E o que chama atenção ao nosso coração nessa manhã não é apenas aquilo que Jacó descreve a respeito de cada filho, mas como que a soberania de Deus, a graça do Senhor, usa histórias imperfeitas para construir o plano da salvação. Na quarta-feira, e aqueles que quiserem está disponível no canal da igreja da Kingdom Church Maricá, nós tivemos o culto da família e falávamos sobre isso, de como Cristo, de como o Senhor, ele trabalha com seus propósitos perfeitos, porque ele é um Deus perfeito, com pessoas tão imperfeitas, com famílias tão imperfeitas. Não existe família perfeita na face da terra, não é verdade? Isso a gente só vai ver final feliz, né, do jeito que as pessoas romantizam em doramas. Sendo que dorama é drama em cima de drama. Mas, queridos, a nossa vida, a realidade, a vida que nós vivemos aqui nesse mundo, primeiro que nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de pecado, num mundo que a palavra de Deus diz jaz no maligno. E também me lembro da pregação do pastor Ney Belas, que esteve conosco agora domingo, também está disponível em nosso canal, que foi uma bênção. Então, nós vamos parar para pensar, queridos, que aqui nesse mundo nós não vamos ter aquilo que muitas vezes nós idealizamos de perfeição. Nós somos imperfeitos, a nossa natureza é uma natureza dependente de Deus para se manter perfeita aos olhos do Pai. Perfeito porque o Senhor disse: sede perfeitos. É uma ordem imperativa, mas nós só vamos alcançar algo de Deus à medida que buscarmos a presença dele em nossas vidas. E por que nós precisamos tanto dele? Para que a nossa família aqui na terra seja uma família que constitua um legado para a glória de Deus. Assim como foi a família de Abraão, que não era perfeito, assim como foi a família de Isaac, que não era perfeito, assim como a família de Jacó, Israel, que também não foi perfeita. A minha, a sua, a dos nossos filhos, a dos nossos netos. Mas nós estamos aqui para deixar um legado do Senhor. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. O plano de Deus, queridos, ele vai se revelar em meio às nossas falhas familiares. Deus manterá o seu cetro de autoridade, sua fidelidade inabalável para que a sua palavra se cumpra. Não é porque somos bons, não é por meritocracia, nunca foi. Nunca foi, como falávamos ontem, hoje também, por aquele que faz mais ou faz menos. Não, queridos, é graça, soberania de Deus, cujo propósito já está no coração dele. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, nós cremos que no tempo do Senhor acontecerá. Porque ele é fiel a ele mesmo, à sua própria palavra, para que aquilo que ele já determinou se cumpra em nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar isso no nosso coração. O Senhor, ele transforma famílias imperfeitas em instrumentos de promessas eternas.
Aleluia. Então que você creia que assim como Jacó, ele estava ali profetizando sobre o futuro dos seus filhos, sobre a descendência dos seus filhos, queridos, usem a sua boca, usem a autoridade de Cristo Jesus para que todas as artimanhas do inferno sejam quebradas, para que todos os pactos feitos passados já foram quebrados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque hoje nós temos o sangue de Jesus, hoje nós temos o nome de Jesus, hoje nós temos a graça do Senhor sobre nós, para que possa nos capacitar. A graça é favor imerecido, mas é a graça de Deus sobre nós também que nos capacita para que nós possamos exercer aquilo que Deus tem através de cada um de nós. Você crê nisso nessa manhã? Então que você glorifique o Senhor. Esse capítulo, depois leia com calma. Eu sei que às vezes não é capítulos que têm genealogias e que têm algumas peculiaridades, né? A gente costuma às vezes passar direto, não passa não. Pede a Jesus para te dar o discernimento, para Ele ministrar o seu coração, o que Ele quer te dizer ali através daquele texto. E hoje, nesse livro de Gênesis, no capítulo 49, nós vemos uma descendência que está sendo profetizada, liberada, e que mais tarde o Messias viria da linhagem de Judá. O Messias tão esperado. Ah, queridos, e quantas coisas Deus fez. Que Deus... A gente tem poucos minutos nesses devocionais, não é? Mas quando a gente começa a falar da palavra, então eu quero terminar, eu quero finalizar, porque senão fica muito longo. Então eu quero finalizar nessa manhã de hoje dizendo para você que tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tudo aquilo que a palavra de Deus ela fala para nós, Salmo 145:13 vai dizer que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e Ele é bondoso em tudo aquilo que Ele faz. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em 1 Coríntios, através do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 9. E 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. O Senhor não demora, meus irmãos. O Senhor prepara o tempo perfeito. Aleluia! Então creia nisso nessa manhã. O seu legado não será definido pelos seus erros passados, mas pela promessa daquele que governa o nosso futuro. Aleluia! Então, não deixe o inimigo ficar te acusando, não. Faça o que é certo, obedeça ao Senhor e à sua palavra. Isso sim vai nos remeter verdadeiramente a estar trilhando o caminho da promessa. Obediência, fé, busca, joelho no chão, oração, e que Deus abençoe sua vida. Que nessa manhã de hoje o nosso desafio de fé seja identificar uma história na nossa família que nós desejamos que seja redimida pelo Senhor. Declare pela autoridade que há em Cristo Jesus, que o Senhor reina sobre a sua descendência, que o Senhor reina sobre a sua família, que o Senhor reina sobre os seus filhos, que o sangue de Cristo Jesus já quebrou tudo aquilo que havia como acusação, tudo aquilo que foi um dia colocado como maldição, seja por palavras, seja por alianças feitas com, como diz o meu amigo e irmão Douglas, a concorrência não importa. O sangue de Cristo, ele veio para quebrar todas as artimanhas do inimigo. Jesus veio para libertar e salvar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és Deus, obrigado porque Tu és Deus de promessas, obrigado porque através das gerações nós cremos, Senhor, que veremos as mãos do Senhor agindo sobre a nossa família, agindo sobre os nossos filhos. Nós não vamos olhar com os olhos carnais, nós vamos olhar com os olhos espirituais, Senhor. Nós declaramos a nossa família liberta, nós declaramos filhos libertos para a glória de Deus, e nessa manhã
manhã, Senhor, de hoje, tarde, noite, nós queremos entregar a nossa família, o futuro da nossa família em tuas mãos, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência, Senhor, porque a nossa casa, a nossa família é tua, Jesus. Que o teu reino, Senhor, ele venha sobre nós, Pai. Que a tua presença, o teu comando, a tua soberania prevaleçam em nossa casa para a glória do teu nome, Senhor. Que nós possamos viver para deixar um rastro, um legado de fidelidade, de fé para os que virão depois de nós, Senhor. Nós oramos assim, Pai, agradecidos pelo teu imensurável amor e a tua tão grande graça sobre nós. Obrigado, Jesus. É nesse nome de Jesus que agradecemos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Shalom, Adonai.